Paz do Senhor. Amém. Os irmãos têm a liberdade, pode tomar assento. Posso estar abrindo as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo 38. Estamos iniciando mais uma campanha em busca do meu milagre. É uma responsabilidade muito grande estar trazendo a palavra do Senhor para a igreja, estar fazendo o início, a abertura de uma nova campanha e estar compartilhando do altar com pregadores de peso aqui, como o pastor Beto, o missionário Aline está presente, o presbítero Patrício, a pregadora Hebe, são todos pregadores que eu admiro. E é uma responsabilidade ainda maior trazer uma palavra para os irmãos. Deus de maravilha. Glória a Deus. Isaías 38. Primeiro versículo, na parte B. Aleluia. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus. Glória a Deus. É forte, irmãos. O início de uma campanha em busca do meu milagre. Mas essa palavra foi que o Senhor me deu, colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja. Aleluia. Mas nós vamos compreender o porquê desta palavra, como Deus operou, como Deus agiu na vida deste homem chamado Ezequias, que foi um rei de Israel. Para contextualizar para vocês, Israel era uma nação que escolheu a monarquia e enquanto estava unida, teve o seu primeiro rei Saul, posterior veio o rei Davi, posterior rei Salomão, e então com a morte do rei Salomão, Israel acabou dividindo-se em Reino do Norte, que ficou conhecido como Israel, e o Reino do Sul como Judá. E a partir dessa divisão, esses dois lugares, o Reino do Norte e o Reino do Sul, passaram a ter reis, líderes dessas nações que agora estavam divididas. Dentre os reis, eu estava pensando aqui, analisando essa palavra. Se perguntar para os irmãos se lembram de algum rei deste período, certamente os irmãos lembrarão de rei Acabe, que fez coisas más aos olhos do Senhor, não agradou ao Senhor, e poucos irmãos, assim como eu também, não saberia responder se me perguntasse, mas me dá um exemplo de um homem, de um rei deste período, que fez algo de excelente na presença do Senhor. E estudando esta palavra, encontramos Ezequias. E Ezequias era filho de Acaz. Acaz foi o rei que lhe antecedeu no trono. E Acaz estava também fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Segunda Crônicas 28 diz: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Mas Deus, que usa da sua misericórdia e da sua bondade para conosco, para com a sua nação, levanta sempre alguém. Um remanescente sempre será erguido pelo Senhor para voltar a honrar e a glorificar o nome do Senhor. Assim como no período de Noé, que a humanidade estava corrompida, estava caindo, Deus levantou Enoque, que andou com Deus, andou com o Senhor e foi recolhido para si. Neste período, neste contexto, Ezequias foi levantado. E ele agiu diferente de como o seu pai, Acaz, que foi alguém que fez algo ruim aos olhos do Senhor, E fazendo a leitura
das obras más que este rei promoveu, dentre elas foram as alianças com os inimigos. Algo que Davi jamais permitiu, transigir, ou seja, brincar com o pecado, brincar com os inimigos, dar abertura, dar a mínima chance para o pecado. Davi não permitiu isso com os seus inimigos. Mas Acaz, que está aqui registrado, que fez o que não era bom aos olhos do Senhor, agora estava fazendo aliança com seus inimigos. E todo mundo que dá abertura para o pecado, todo mundo que dá abertura para os seus inimigos, atrai consequências para si. E Acaz, nesse contexto, agora ele já não faz apenas aliança com seus inimigos. Acaz agora estava idolatrando imagens que era que os povos pagãos faziam, e que o nosso Deus Todo-Poderoso sempre condenou a idolatria a falsos deuses. Acaz está agora sendo idólatra de imagens, e isso estava sendo introduzido na nação, porque os nossos líderes, as nossas lideranças, eles têm um peso através da sua chamada, através do seu ministério, através da sua postura como liderança. Isso acaba influenciando. Seja o líder da igreja, ele vai influenciar a sua igreja. Seja o líder de uma nação, ele vai acabar influenciando a sua nação. E Acaz agora, que fez aliança com inimigos, que estava idolatrando imagens, ele comete um pecado gravíssimo. Que pecado é esse, irmão Giovanni? Ele estava queimando seus filhos no fogo. Algo terrível aos olhos do Senhor. Algo terrível aos nossos ouvidos. Ouvir que um líder de uma nação, da nação escolhida, a nação santa, Israel, estava queimando os seus filhos no fogo. Por isso, irmãos, não podemos brincar com o pecado. O pecado ele vem para nos destruir, para nos derrubar, para roubar a presença do Senhor. E nós precisamos estar atentos, porque as consequências elas vêm sobre nós. Mas como havia falado, Deus sempre levanta um remanescente. E Ezequias então é filho deste líder mau, Acaz. Mas Ezequias resolveu não seguir este exemplo. Ezequias resolveu fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Está registrado em 2 Reis, capítulo 18, verso 3. Aleluia. Glória a Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Aqui se fala Davi, porque trata-se de uma descendência de Davi. Não que ele fosse filho direto de Davi, mas a descendência de Davi. Ele começa a governar muito jovem, muito cedo, com 25 anos. E eu creio que Davi, lembrando-se da aliança que Deus havia feito com ele, por vários momentos orou pela sua descendência. Certamente ele orou e pediu: Senhor, levanta homens de fé, homens com poder e autoridade, homens de oração, que busquem a sua face e a sua presença para colocar no trono, Pai. E a nossa oração, ela tem poder, ela atravessa os anos. A sua súplica hoje, o seu pedido hoje, pela sua casa, pela sua família, ela tem poder de atravessar o tempo. Ela vai atingir, ela vai alcançar os seus filhos, os seus netos, os netos de seus netos, porque a oração tem poder. Então Ezequias foi colocado como rei neste período. O que ele promoveu? Ele promoveu grandes reformas. Ele teve que trabalhar duro para desfazer tudo aquilo que o seu pai, que fez aquilo que era ruim aos olhos do Senhor, havia erguido altares, havia promovido a idolatria de imagens, queimava os seus filhos. Agora Deus levanta um homem de fé, levanta um homem de oração, porque quando nós estudamos a história de Ezequias, nós vemos que ele é um homem de oração. É um homem que busca a presença e a face do Senhor.
E dentro desta missão que ele recebe, ele teve que destruir os altares que seu pai havia criado para os ídolos. Ele teve que quebrar as estátuas, as imagens que foram colocadas para a idolatria do povo. Ele foi o responsável pela destruição de uma imagem chamada Neustã, que lá na época do Êxodo, quando o povo estava peregrinando no deserto, Moisés confeccionou uma serpente de bronze, onde o povo, quando fosse picado por serpentes, se olhasse para aquela serpente de bronze, seria curada. E essa serpente estava introduzida agora na monarquia, e o povo estava idolatrando, como se fosse um deus, aquela imagem. E Ezequias vem e derruba, ele quebra esta imagem que era um símbolo de vergonha para a nação. Ezequias teve honra, ele teve prestígio. Alguns historiadores e alguns teólogos dizem que Ezequias, ele foi um dos principais reis depois de Saul, Davi, Salomão. E por que isso, irmãos? Porque quando nós estudamos a história de rei Ezequias, que nós vemos que ele era um homem de comunhão, que ele confiava no Senhor, que ele buscava a presença do Senhor, isso lhe colocou nessa posição de um servo do Senhor, um homem de oração, que tinha autoridade e que orava para o Senhor, e o Senhor lhe respondia, como nós vamos ver. Ezequias foi levantado em um período em que a Assíria, que era a nação inimiga de Israel, estava expandindo as suas terras, estava expandindo o seu poder para dominar toda aquela região. Então, além de ter que lidar com os problemas internos da nação, de quebrar os altares, destruir os ídolos, ele precisava estar vigilante com o que estava acontecendo ao seu redor, com o que estava acontecendo lá fora. O que eu quero dizer para você, irmão, nessa noite: você está lutando pela sua casa, você está lutando pela sua família, e ao mesmo tempo você tem que estar lutando contra o que está acontecendo no mundo, porque o pecado está rodeando a sua casa, o inimigo está tentando introduzir a idolatria dentro da sua casa, da sua vida, ele está tentando semear uma semente de desgraça, de tragédia, porque é isso que o mundo oferece, é isso que Satanás está promovendo lá fora, porque a própria palavra fala que ele está como um leão ao redor para tentar tragar as vidas. E Ezequias agora precisa estar atento. Ezequias era o rei do reino do sul, e nesse mesmo período o reino do norte foi atacado pela Assíria e foi tomado pela Assíria. Veja que os inimigos externos estavam agora se aproximando de um reino que estava estável. 2 Reis 18, verso 12, diz, aqui relata o porquê que o reino do norte caiu nas mãos da Assíria. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram e nem o fizeram. Porque a nação, o reino do norte, agora cai nas mãos dos inimigos. Porque todas as vezes que nós damos abertura para o pecado, já foi falado, nós sabemos que tem consequências. E muitas vezes essas consequências, elas são trágicas, elas são irreversíveis, ou pelo menos nós temos que carregar marcas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso, a um Deus que é todo-poderoso, e quando nós nos colocamos na presença do Senhor, orando pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos problemas, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, Deus se responsabiliza sobre nós, Deus abre as suas asas para nos guardar, para nos proteger. Mas nós somos ainda carne,
Nós ainda não alcançamos o corpo glorificado, nós não alcançamos a glória, nós estamos ainda ansiando pela vinda do nosso Salvador, para então desfrutarmos da nossa vida, a nossa vida eterna. Que a palavra nos diz que nesta nova morada, nesta nova Jerusalém, lá não haverá choro, não haverá lamento, não haverá mais dor. Mas para nós chegarmos até lá, nós precisamos passar pelos processos do Senhor, pelos processos do mundo, pelas lutas, pelas dificuldades. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu não tenho lutas, que eu não tenho fraquezas, que eu não tenho adversidades, porque eu estarei mentindo para vocês. Se eu chegar aqui e dar a aparência de que eu sou de aço, que eu não tenho fraquezas, que eu não tenho falhas, vocês aí embaixo vão achar que, bom, só comigo então, só eu que sou fraco, só eu que estou em dificuldade. Vou me afastar da presença do Senhor porque eu não vou conseguir. Não desista, irmãos. Não para na caminhada. A caminhada é difícil. Você terá lutas. Todos nós temos as nossas lutas, os nossos conflitos, as nossas guerras. Muitas vezes nós cansamos, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 12, nos fala sobre as fraquezas da vida. Paulo fala sobre as fraquezas. Capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 9 e 10 diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, que era homem de oração, homem que havia tido um encontro com o Senhor, um dos maiores evangelistas do período, ele está relatando as suas fraquezas, assim como todos nós temos. E isso não pode ser motivo para pararmos na caminhada, mas isso deve ser motivo para dizer assim: Senhor, eu apresento as minhas fraquezas, eu apresento as minhas lutas, Pai, e eu confio em Ti que o Senhor vai entrar com a provisão, vai entrar com a cura para aquilo que eu preciso, porque nós estamos em campanha, em busca do milagre, em busca do milagre. E nós precisamos colocar na presença do Senhor, no altar do Senhor, nossos problemas e nossas fraquezas. E dentro dessas fraquezas, rei Ezequias acabou fraquejando para a Assíria. Acabou abrindo espaço para o rei Senaqueribe. Rei Senaqueribe cobrava altos impostos, e ele cobrou da nação ouro e prata. E Ezequias agora está entregando, deixou de confiar por um momento no Senhor. Ele deixou de olhar para o Senhor, um homem de oração, um homem que conhecia o poder de Deus, mas ele teve um momento de fraqueza. Ele não confiou a ponto de ver que o Senhor daria o livramento logo ali, e acabou caindo por um breve momento. Ele entregou ouro e prata nas mãos de Senaqueribe. E o que Senaqueribe fez? Quando nós flertamos com nossos inimigos, quando nós transigimos com o pecado, ele vai dizer que não tem problema, que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Mentira! Senaqueribe mentiu. Senaqueribe que falou que não iria atacar a nação quando recebesse a prata e o ouro. Agora, além de receber as riquezas da nação, a prata e o ouro, agora ele estava invadindo a nação. Porque Satanás é sujo, Satanás é mentiroso. Ele mentiu para Ezequias. E o pior, Ezequias tirou o ouro do templo do Senhor. O templo do Senhor, que era a glória da nação, que representava a presença do Senhor junto do seu povo. Agora Ezequias, no momento de fraqueza, ele tira o ouro e entrega na mão do inimigo. O inimigo se levanta e agora ele vem com a afronta na porta da casa de Ezequias, cada vez mais próximo de adentrar os muros do reino do sul. Senaqueribe está chegando
E o nosso inimigo, quando começa a bater na nossa porta, o que ele quer fazer conosco? Ele quer tirar a confiança que nós temos em Deus. Em 2 Reis 18, continuando a história, no verso 20, há um exemplo. Quando os inimigos são enviados por Senaqueribe para bater a porta do reino do sul e mandaram uma mensagem para Ezequias, eles dizem assim, dizes tu, porém são palavras só de lábios, aconselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? O inimigo agora está tentando quebrar a confiança que Ezequias e a nação tinham em Deus. O inimigo agora estava batendo na porta e estava dizendo, nós vamos invadir, nós vamos entrar. Esse Deus que tu confia não vai poder te salvar, não vai poder te defender. E quando o inimigo chega em nossa porta dessa maneira, dizendo que você não deve confiar no seu Deus, você não deve dar ouvidos, irmãos. Você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que você confia. Ele não vai te desamparar no meio da sua luta, no meio da prova, mas no tempo certo Ele vai entrar com a provisão, irmãos. Verso 22, continuando, fala: se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse, aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: ajudai a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Agora o inimigo estava mais uma vez atacando a nossa confiança em Deus, atacando a confiança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Verso 30: nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará. Se Ezequias falasse para a nação que Deus iria livrar, o inimigo estava dizendo: não confie em Ezequias, não confie em Deus, porque Ele não pode lhes livrar. Nós não podemos dar ouvidos a essas ciladas, a esses laços do inimigo, quando ele vem bater em nossa porta, em nossa casa, em nosso ministério, em nossa família, nos acusar, dizer: você não vai conseguir, você não vai suportar, essa prova vai te matar, essa prova vai te derrubar. Deus é contigo. Tu confia no Deus de milagres, tu confia no Deus Todo-Poderoso, que jamais desampara os seus. Aleluia. Por que a luta é tão grande? Mesmo servindo, mesmo sendo fiel, Ezequias era um homem que servia a Deus, que fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele era um homem fiel. Mas por que agora ele estava passando por isso? Todos nós passamos por lutas, irmãos. Todos nós passamos por dificuldades. A nossa luta, ela é constante, ela é permanente. Talvez você se pergunte: mas eu estou servindo ao Senhor, eu estou colocando a minha vida no altar do Senhor, a minha família do Senhor, eu tenho uma aliança com meu Deus, o meu Deus tem uma aliança comigo, mas a luta vem, a tempestade muitas vezes está batendo a nossa porta, e nós nos perguntamos o porquê. Por quê? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo traz essa notícia de que até mesmo ele, este homem ilustre, na presença do Senhor, as atribulações vieram de modo tal que até da vida desesperamos. E muitas vezes na caminhada, muitos irmãos acabam parando, acabam desistindo, porque a prova vem, a tribulação chega, e o desânimo bate à nossa porta. Mas nós precisamos manter os nossos olhos para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. Porque no tempo determinado o Senhor vai enviar um decreto e vai dizer: a porta que está fechada eu abro, a porta que precisa ser fechada eu vou fechar, a corrente eu vou quebrar, eu vou despedaçar, o laço do inimigo eu vou arrebentar.
e contra a tua vida. E diante de tanta luta, tanta adversidade, tanta atribulação, o que Ezequias fez, irmãos? Qual é a reação deste homem? Já foi falado que ele era homem de oração, homem que buscava a presença e a face do Senhor. Agora ele estava em uma situação muito ruim, porque Senaqueribe estava prestes a invadir a nação. E a afronta do inimigo neste tempo falou que a nação iria ter que comer as suas próprias fezes e tomar a sua própria urina, porque tamanha seria a desgraça que entraria sobre a nação. A Assíria, eles eram bárbaros. Ele arrancava a pele dos seus inimigos, ele arrancavam a cabeça, eles faziam pilhas com o crânio dos seus inimigos nas entradas das cidades para marcar território e amedrontar os seus inimigos. E isso agora estava batendo a porta do rei Ezequias e da nação. Mas o que este homem fez? Qual foi o posicionamento deste homem diante destas lutas? Isaías 37 vai nos falar. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Não há nada melhor do que entrarmos na casa do Senhor para buscar a presença e a face do Senhor quando a luta vem, quando a prova vem, quando o inimigo está batendo a nossa porta. Nós precisamos seguir o exemplo deste homem de fé que entrou na casa do Senhor e disse: Senhor, a peleja é tua, a guerra é tua, Pai, eu preciso de resposta, Senhor. E a resposta do Senhor veio. No mesmo capítulo 37 de Isaías, no verso 6, diz: Isaías agora manda um recado para Ezequias, da parte do Senhor, dizendo assim, não temas à vista das palavras que tu ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Deus estava enviando socorro. Verso 10 diz assim: não te engane o teu Deus, em quem confias. Perdão, irmãos, aqui já é uma nova afronta. Uma nova afronta do inimigo. Deus havia respondido Ezequias, dizendo que estaria seguro. Mas o inimigo, ele estava rodeando. E mesmo diante da promessa do Senhor, agora, novamente ele se levanta. Porque ele conhece nossas fraquezas. Ele conhece nossos pontos fracos. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir de lançar os seus dardos inflamados, as suas flechas incandescentes contra a nossa vida. E agora novamente ele fala, ele manda mais uma mensagem para Ezequias, rei de Judá, dizendo assim: não te engane o teu Deus, em que tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Porque eles estavam chegando com tudo para a destruição. Isso é o contra-ataque, isso é o levante do inimigo, que muitas vezes acontece contra a nossa vida, na nossa caminhada. Mas nós precisamos manter a nossa vida de oração, de comunhão, de busca pela presença do Senhor. E agora o que Ezequias faz? O que lhe resta fazer? Resta orar. O que ele faz novamente? Versos 14 e 15 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor. E então Ezequias estendeu perante o Senhor e orou Ezequias. Ezequias pegou aquelas cartas que o inimigo havia lançado contra ele e chegou até a presença do Senhor, entrou até a presença, entrou no templo do Senhor. Agora ele traz a carta de afronta do inimigo e diz: aqui está, Senhor, aqui está a carta, eu apresento a afronta do inimigo. Ele está me afrontando, mas agora é contigo, Senhor. Essa luta, essa peleja, eu não posso com as minhas mãos, Pai, mas está nas tuas mãos, porque tu tem todo o poder, toda a autoridade está nas tuas mãos, Pai. Somente o Senhor tem poder contra os seus inimigos. Foi isso que Ezequias fez. Ele levou aos pés do Senhor os seus problemas, os seus inimigos, os seus medos, as suas aflições. Aleluia! E o Senhor responde. O Senhor que responde novamente agora fala com Ezequias. Ele fala com a nação. Qual é a resposta do Senhor?
Diz assim no versículo 31: porque o que restou da casa de Judá tornará a lançar as suas raízes para baixo e dará o seu fruto para cima. Raízes para baixo e fruto para cima. As suas raízes devem estar firmadas no solo, na rocha que é Cristo Jesus, para poder dar os seus frutos para cima. Raízes firmes e frutos para cima, para o Senhor. Continua fazendo a obra, continua fazendo aquilo que teu Deus te chamou para te fazer. Busca a presença do Senhor, Ele vai te restaurar, Ele vai entrar com a cura. Você vai dizer assim: mas irmão, você falou em árvore, você falou em raízes, você falou em frutos. Jó capítulo 14, verso 7 diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se ela envelhecer na terra, a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como uma planta. O Senhor teu Deus é a água, Jesus Cristo é a água da vida, irmãos. E se nós nos colocamos na presença do Senhor, mesmo que sejamos caídos, mesmo que sejamos enfraquecidos, o Senhor renovará as nossas forças. Aleluia, porque nós servimos a um Deus de misericórdia. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Raízes firmes na terra, frutos para cima, para o céu, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Deus de poder, Deus de milagres, Deus que envia o seu socorro. E nesta oração, nesse pedido de Ezequias para a libertação e livramento do seu povo, o Senhor enviou um anjo. Bastou um decreto do Senhor para dar livramento para a nação. O tema é em busca do meu milagre. Nós estamos vendo um homem que estava buscando um milagre para si próprio e para a sua nação. E após muita oração, muita busca pela presença do Senhor, chegou o dia em que o Senhor enviou um decreto e enviou um anjo. E este um anjo destruiu 185 mil que estavam acampados ao redor para invadir a nação. Bastou um anjo para derrotar todo o exército inimigo. No tempo certo, no tempo determinado, Deus vai enviar o teu socorro. Não desista de buscar o teu milagre. Não desista de clamar o teu Deus, porque no tempo certo Ele vai enviar o seu decreto, vai dizer: tudo vai ser feito novo, eu refaço tudo novo. Não podemos desistir, porque o Senhor, no seu tempo determinado, vai entrar com a sua provisão. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, irmãos. E aqui é o caminho para o final. Nós estamos em guerra, batalha espiritual. São tantas as afrontas do inimigo, são tantas as ciladas do inimigo. Muitas vezes nós nos perguntamos o porquê. Por que tudo isso acontece? Nós estamos na linha de frente, irmãos. Nós que buscamos a presença e a face do Senhor, nós estamos na linha de frente. Nós seremos mais atacados pelo nosso inimigo, porque os que estão no mundo, muitos lá estão por conta própria se autodestruindo. Mas nós estamos buscando ter a nossa vida diante do Senhor, a nossa vida no altar, e é por isso que Ele vai se levantar com fúria. E nós temos o exemplo, não só de Ezequias, mas de tantos outros homens que se levantaram na presença do Senhor, entregaram as suas causas, se colocaram em oração, em jejum, buscando o socorro do Senhor. E Efésios 6 vai nos falar das armaduras de Deus, com as quais nós devemos estar revestidos, irmãos, porque nós estamos enfrentando luta, batalha. Olha só no verso 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega, a luta vem, a prova vem, mas para resistirmos nós precisamos estar revestidos com as armaduras celestiais, irmãos. Nós não estamos lutando apenas contra a carne e contra o sangue, mas nós estamos lutando também contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que a luta é tão grande, é por isso que a prova é tão grande, porque nós não lutamos apenas contra a carne e contra o sangue, mas há um mundo espiritual ao nosso redor que está tentando agir, nos oprimir, nos parar, nos fazer desistir, mas nós que temos raízes no chão e nós damos os nossos frutos para cima, nós confiamos num Deus todo-poderoso que vai entrar com o seu milagre e a sua provisão. Por isso não deixa de cessar a tua oração, não deixa de buscar a face do teu Senhor. Continuando Efésios 6, terminando já, irmãos, diz assim: estais cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Carrega a verdade, o que é a verdade é a palavra do Senhor. Carrega ela nos teus ombros, para cima, para baixo, nos teus negócios, na tua família. Faça o que agrada o Senhor, porque Ele vai se agradar e vai enviar socorro. Aleluia! Os calçados nos pés na preparação do Evangelho da Paz. Não para de anunciar, irmãos, que Jesus vai voltar, porque em breve a trombeta vai soar e Jesus vai voltar e todo olho verá, toda nação se prostrará e dirá: o Senhor veio. Aquele povo, aqueles loucos falavam um dia que Jesus viria, agora Ele está nos céus. Nós não acreditávamos, mas agora estamos contemplando com nossos próprios olhos a vinda do Senhor, que é iminente. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo nos lança sim dardos inflamados, mas nós temos o escudo da fé, com o qual nós vamos levantar ele, e nós vamos dizer: Senhor, Tu é o meu escudo, Tu é a minha fortaleza, Tu é o meu refúgio, e em Ti confio, e Ele vai te defender. Aleluia! Para concluir, irmãos, diz assim, verso 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando todo o tempo com súplicas. Essa é a nossa arma. A nossa arma é a oração, ainda é a oração. O nosso relacionamento com o Senhor é a oração. É a cara no pó, é o joelho no chão, é a busca pela intimidade com o Senhor. Nós só vamos alcançar isso quando nós estivermos uma vida de oração. A busca pelos nossos milagres vai passar pela nossa oração. Então o meu convite nessa noite, irmãos, é para que você se entregue ao Senhor mais e mais na intimidade, na profundidade da oração, porque somente assim o Senhor nos dará resposta e nos dará livramento contra os ataques do nosso inimigo. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem